Desde muito cedo, desde 13 anos, eu divido a vida em 5 áreas: vida espiritual, vida sentimental, vida financeira, vida profissional e vida familiar. Por quê? Porque eu sempre fui bastante observador e eu sempre conversei com pessoas muito mais velhas do que eu. Gente com 70, 75 anos. E eu fazia perguntas assim: se você pudesse voltar atrás, o que que você faria diferente? Se você pudesse mudar alguma coisa. E eu via nas pessoas uma dificuldade estrutural. Às vezes a pessoa dizia o seguinte: ah, eu teria ficado mais próximo dos meus filhos. Eu não tenho contato nenhum com os meus filhos. Então era um sucesso retumbante do ponto de vista financeiro, Uhum. mas que custou a família e a pessoa era infeliz. Então eu falei: olha, eu preciso cuidar de cada uma dessas áreas da vida. E eu passei a fazer a análise da minha vida dessas 5 áreas. A ter plano para meta de fim de ano, para cada um, tipo, a vida espiritual. Não, ano que vem eu vou ler a Bíblia. Então, Uhum. assim, mais ou menos isso. Então, sempre tive metas para cada uma delas. É a vida espiritual, vida profissional, Vida espiritual, vida sentimental, vida financeira, sentimental. profissional e familiar. E aí começou essa história de as 5 áreas da vida, né? Aí virou um livro, tal, e Pô, que bacana. Você tava falando do Mercador de Veneza, né? Eu não li muito Shakespeare, por exemplo. Tem até alguns livros lá em casa que estão o tempo todo me cobrando pra lê-los, né? Mas eu gosto muito do Mercador de Veneza. Aquela parte que inclusive foi, né, muito bem interpretada pelo Al Pacino no filme, onde ele fala, né, e um judeu não tem olhos, né, mãos, dimensões, aquela parte é muito boa. Eu uso até como exemplo no Viver de Renda, no meu curso, para mostrar como essa mentalidade, né, contra os credores é muito antiga, porque o Mercador de Veneza, o final dele, vou dar um spoiler, porque afinal tem 500 anos que foi publicado o se livro. você não sabe o final até hoje, me desculpe, Exatamente, né? me Então passou da sinto hora. muito. Mas o livro, ele empresta dinheiro para um cristão e fala: ó, você não gosta que cobre juros, então não vou te cobrar juros, não. É só me pagar, o Antônio, um mercador. Mas se não pagar, eu quero 1 libra de carne do seu peito. 1 libra são 453 gramas, ou seja, mataria o cara. No final, o Antônio não consegue pagar ele por conta de naufrágios que acontecem, pelo menos é a percepção que se tem naquele momento. Só que o caso vai a julgamento pro Dodge de Veneza, né? A República de Veneza. Ele fala: olha, você tramou contra a vida de um cidadão de Veneza, né? Contra um cristão. Então você vai ser condenado. Metade do seu patrimônio agora do Estado, a outra metade vai pro Antônio, porque falaram que ele poderia cobrar a dívida, desde que não tirasse sangue, porque não tinha sangue no contrato. Meu E Deus. no final o Antônio ainda fala: não, não quero seu dinheiro, não. Basta que você abra mão da sua religião e se converta ao cristianismo. E nisso, a filha dele ainda fugiu, ele só se dá mal. Então é um exemplo muito bom. Mas qual a importância dos clássicos na sua vida? Porque eu também adoro ler os livros antigos. E você sabe que já vou responder essa parte da tira de carne sem sangue, o Ariano Suassuna vai usar anos depois no Auto da Compadecida. Sim, muito bom. Lembra? Genial. Agora, eu acho que os clássicos mudam tudo. Vou te dar um exemplo. Eu disse isso no evento Vinhas outro dia, que é o seguinte. Eu aprendi com o Machado de Assis que tudo é aliado do homem que sabe querer ou que quer. Que existem mulheres que têm 2 primaveras e que surgem na segunda mais belas do que nas primeiras. E que lágrimas não são argumentos. Então, por exemplo, quando eu vou falar para o meu público, que é um público feminino, que tem entre 25 e 44 anos, é uma mulher que às vezes tem 40 anos, 44 anos e acha que o momento mais bonito da vida dela já passou. Porque ela tá solteira e ela tá vendo um monte de menina de 20 anos, 22 anos. E aí ela não sabe. Eu posso dizer para ela: você é linda, você pode investir em você mesma. Ou eu posso dizer para ela como Machado: há mulheres que têm 2 primaveras. Muito mais elegante, né? E surgem na segunda mais belas do que na primeira. Então eu acho que o nível de emoção, como você toca a pessoa e convence a pessoa, se torna outro a partir do momento que a sua bagagem é outra. Você sai superficial. Na essência, você está dizendo a mesma A coisa. mesma O coisa. que é tudo é aliado do homem que sabe querer? É assim, se você quer alguma coisa e vai lá e faz, acabou. Mas essa é uma frase de Luiz Alves em A Mão e a Luva. Que quer dizer que Machado fala de Luiz Alves. Quando o cara quer mesmo a circunstância negativa, ele usa como uma espécie de impulsionamento, né? Ele vai além. Então acaba sendo aliada dele. Aliás, eu acho que é por isso que o Bruno toca tanto as pessoas acham tão elegante, tão inteligente, porque ele usa palavras São de outras palavras minhas, né? pessoas, Dos né? caras, é lógico. Óbvio. É muito mais inteligente Uso você usar palavras de palavras homens que. melhores do que eu, né? Exato. Que falam melhor e colocam as palavras melhor que você. É, Não.
pessoal acha que eu tenho uma super memória, sabe? Na verdade, eu tenho um baita de um bloco de notas. É isso que eu tenho. E de vez em quando eu tô lendo um Sabe livro, usá-lo. eu gosto bastante do Sêneca, né? Aham. E aí, tô no avião, por exemplo, lendo um livro, a quantidade de vezes que eu já parei a Malu pra falar, amor, olha esse trecho Olha aqui, esse olha como é trecho. que o cara escreve de maneira elegante, olha as palavras que ele usa. É surpreendente, pô. Aí você olha aquilo lá, você fala, nossa, eu já falei a mesma coisa, mas não conseguiu ficar igual. Não, Aí você pega as palavras dele, pô. claro. Muda o nível, né? Não, muda o nível. Mas sobre essas 5 áreas, então, você tem como falar um pouco mais pra gente? Tá. É até uma pergunta maior, né? Com essas 5 áreas, a pessoa equilibrando a vida atingiria a felicidade? Era isso que eu ia falar. Bom, fizeram essa pergunta para Santo Agostinho sobre a vida feliz. Ele escreveu uma pequena grande obra chamada Sobre a Vida Feliz. Então, como é que é essa história de felicidade? Onde está a felicidade? Como construir? E Santo Agostinho, que era um sujeito mundano, ele se converte com 30 e poucos anos, depois de ter filho. A mãe dele faz inúmeras orações, ela é Mônica, depois ela se torna santa, Santa Mônica, e aí ele se converte e se torna o bispo de Hipona. Se você ler a obra de Santo Agostinho, você tem a impressão de que está lendo Platão. É sempre uma pergunta com uma resposta, é a retórica, enfim. Aí perguntaram para ele, como é que é possível? Ele diz assim, a vida feliz, ela é construída com base na sabedoria. Se você conhece alguém que tem mestrado, doutorado, pós-doutorado, que é autor de inúmeras obras, estou atualizando aqui as expressões, é autor de inúmeras obras, que é PhD, mas é uma pessoa infeliz, você está diante de uma pessoa com muito conhecimento, mas com pouca sabedoria. Porque a sabedoria deve conduzir à felicidade. E onde está a sabedoria? Ele diz: a sabedoria está na medida, na proporção, na boa proporcionalidade. Por isso Deus é fonte de toda felicidade, porque Deus é a medida de todas as coisas. Então ele diz: a sabedoria está na medida, na proporção, no equilíbrio. Se você não tem este equilíbrio, você não tem sabedoria. E aí, baseado nisso, o que podemos dizer? Podemos dizer que se você não cuida de forma equilibrada de cada uma das áreas da sua vida, você pode atingir determinados resultados de uma área, mas isso pode lhe custar aquilo que chamamos de felicidade. Santo Agostinho vai além e vai dizer o seguinte: o contrário da luz são trevas, e o contrário da sabedoria é a ignorância. Não existe meio termo. A sua vida é como uma casa com cômodos. Quando você entra numa casa com cômodos, ali você tem uma área da vida, ali você tem outra área, ali você tem outra área. São diferentes cômodos. O fato de você acender a luz em um cômodo não faz com que o outro também seja iluminado. Então você pode ter uma área Muito boa cheia essa de analogia. luz, mas na outra escura, a outra absolutamente desprovida de felicidade. E aí você pode pensar o seguinte, que é a história do sujeito que, tendo conquistado um sucesso financeiro muito grande, foi um sujeito que não viu os filhos. Uhum. Então a vida familiar dele é paupérrima, é inacreditável. Este sujeito é um sujeito feliz? Ou quem é mais feliz? Porque a mãe dele começa um debate com ele. Bom, vejamos. Eu vou atualizando os números para ficar mais fácil a compreensão às pessoas. Um homem ganha 20 mil reais por mês. E aí trazendo para o assunto que é de domínio de vocês, me corrijam. Um homem ganha 20 mil reais por mês e ele é feliz. E ele é feliz por quê? Porque ele paga a escola dos 2 filhos, porque ele tem um apartamento dele, porque ele tem o carro dele, ele é casado e eles viajam 2 vezes por ano. Este é um homem feliz. Este é um homem feliz porque ganha 20 mil reais. Aí Santa Mônica e Santo Agostinho começam. Então, você conhece alguém que ganha 20 mil reais por mês e é infeliz? Aí diz, conheço. Provavelmente. Eu conheço muita gente. Que é muito mais, Que inclusive. mais? Você conhece alguém que ganha 20 mil reais por mês, tem 2 filhos e paga a escola dos 2 filhos e é infeliz? Conheço. Conhece alguém que tem um apartamento, tem 2 filhos e viaja e ainda assim, se você conversar com ele, vai dizer assim, eu não sou feliz? Conheço. Então, conclusão, ele não é feliz pelos 20 mil reais. Ele pode ser feliz por outro motivo, mas não pelos 20 mil reais. O que faz deste homem um homem feliz? Ela vai dizer,
O que faz este homem um homem feliz é a moderação, a mãe diz. E aí ele diz: mãe, atingistes o ápice da filosofia. É a moderação. O que faz este homem feliz é perceber que a sua receita não precisa ser maior para que ele alcance a felicidade. Ele querer crescer é lindo, mas depender disso para alcançar a felicidade é doença. Para me valer de Fernando Pessoa, desejar crescer é lindo, mas sofrer por não ter uma bolsa, como quem sofre por não ter pão, é doença. E aí você precisa de tratamento.